O início do Iron Maiden é fascinante porque a gente tem essas letras ainda um pouco imaturas, mas os caras já têm aí uma proeficiência técnica fantástica aos 20 e poucos anos. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu falei sobre Iron Maiden e me pediram para fazer mais vídeos sobre a banda, e aí nesse meio tempo falece Paul Di'Anno, então clássico aí, vocalistas dos dois primeiros discos que muitos fãs dizem que são os melhores já feitos pelo Iron Maiden, né? Então é engraçado como bandas que mudam de vocalista, elas sempre têm esse divisor de águas entre os fãs, né? AC/DC, clássica banda, tem gente que diz que o que eles fizeram até o final dos anos 70 foi a melhor coisa que eles já fizeram e depois disso a banda decaiu. Não sei se eu concordo com essa opinião, e assim como o Iron, eu também não sei se eu concordo, mas hoje a gente vai traduzir uma das minhas músicas favoritas da banda, que é Prowler, criada ali no primeiro disco com Paul Di'Anno nos vocais. Então a contribuição do cara também foi muito importante para o sucesso da banda. Teve uma vida muito conturbada, né? Então o cara aí desperdiçou muitas oportunidades. Tem um documentário fantástico para fã de Iron Maiden que provavelmente já assistiu, né? Tá no próprio canal da banda. Acho que é um documentário de 1 ou 2 horas até, um documentário gigante mostrando todas as formações da banda, do início até bem um processo bem evoluído da banda. Então passa por toda a discografia quase, assim. Eu acho que só não tinha sido lançado o Senjutsu ainda. Então é um documentário muito completo com todas as etapas da banda ali, então dá pra ver muito bem, né? Segundo o Steve Harris, né, e quem conta a história do documentário, o Paul Di'Anno saiu da banda porque não aguentou a pressão de performar em palcos cada vez maiores, além da sua adição ali às substâncias. Então tinha várias coisas passando, né, pela vida do Paul Di'Anno, e eu imagino que muita fama e muito sucesso não ia fazer bem pro cara de qualquer forma, né? Então ele, infelizmente, caiu no mesmo patamar do primeiro vocalista do AC/DC, né? Que era o Dave Evans. O cara até hoje faz shows como o primeiro vocalista do AC/DC, né? Então, a gente vê que esses caras que criaram a sua identidade ficaram marcados pelo esse início da banda, né? O Dave Evans só gravou uma música com o AC/DC e até hoje faz shows como o vocalista original, né? Então, o Bon Scott, que foi o segundo vocalista do AC/DC, teve muito mais fama do que ele, mas ele se agarrou nisso de uma forma que a gente não pode julgar, né? Mas a gente vê como isso cria, e aí chega a ser de certa forma até meio triste, né? A pessoa cria uma identidade baseada nesse momento, né? Nessa fotografia tirada da vida, e aí ela passa o resto inteiro da sua existência tentando buscar aquele pequeno momento, assim, né? Então a gente vê que isso aí às vezes é um apego, é uma compensação, a pessoa se gruda nesse momento, assim, e acaba fazendo disso a sua identidade por completa, né? O Paul Di'Anno tentou outros projetos, mas nenhum nunca foi tão bem sucedido quanto o Iron Maiden. Então o cara aí continuou, né, na sua trajetória cantando músicas da sua época, dos dois primeiros discos, né? E ele chegou até ele vendeu os seus direitos autorais, então ele não tinha nem mais direito a cantar as músicas que ele ajudou a criar, mas aí eu acho que os caras do Iron Maiden acabaram liberando e deixando o cara cantar, né, para não criar problemas, e até porque a situação financeira dele ali no final da vida estava bem conturbada. E tinha uma pessoa que ajudava a cuidar dele, que mostrava também quantas oscilações ele tinha de humor. Então, ao mesmo tempo que ele era um cara muito querido pelos fãs e tratava todos muito bem, ao mesmo tempo ele tinha alguns ataques de raiva e algumas coisas ali meio mal resolvidas, né? Então, toda essa história que o cara teve, a trajetória, foi algo aí muito triste, né? Então a gente tem aí um início de sucesso, e eu acho que ele também podia se martirizar por não ter aceitado, né, a banda crescendo, a banda querendo progredir, a banda exigindo cada vez mais do seu vocalista, e ele ter recusado, ele ter saído, né? Porque a princípio, né, segundo a história que eu sei, ele não foi mandado embora. Ele pediu para sair porque estava aí com pressão demais naquele momento em que a banda estava atingindo o seu auge, né? E aí, claro, com a entrada do Bruce Dickinson, tudo mudou, e aí a gente tem, né? Claro que tem os fãs puristas que gostam dos dois primeiros discos, mas com a entrada do Bruce a gente tem uma revolução na banda e uma revolução no heavy metal. E aí viver nessa sombra, mesmo que tenha sido o vocal original, viver na sombra de uma banda que ficou muito maior do que quando estava na tua época, deve ser uma coisa muito difícil de aguentar, de engolir, né? E aí apareceu até uns vídeos aí do Bruce encontrando ele e os dois conversando. Então, né, tem um lado também de amigável, né, de toda essa situação, mas os bastidores do mundo da música sempre são muito conturbados. Mas fica aqui a tradução de hoje, então,
Prowler, uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden. E aí também a gente pode destacar os caras com 20 e poucos anos de idade criando sons extremamente técnicos, extremamente empolgantes, né? Tem um embalo, tem uma pegada. A construção da Prowler, né? Analisando ela de uma forma mais técnica, né? De produção, a construção da Prowler, ela é muito bem feita e a gente vê assim quanta maturidade esses caras tinham com 20 e poucos anos. E eu imagino que essa pressão, como a gente fala nos vídeos de Chili Peppers no canal, né? A banda Chili Peppers já estava muito bem construída na parte melódica, musical, mas o vocalista, né, o Anthony, de certa forma no início da banda, apresentava alguns sinais que ele ainda não se encaixava, que ele achava que tinha menos para oferecer. E eu não duvido que uma situação parecida não tenha acontecido com o Paul Dayano, né? Suas influências ali do punk e vendo que o heavy metal estava crescendo, ficando cada vez mais técnico, cada vez mais profissional, e o cara com essa pegada mais anarquista talvez se achou um estranho no ninho ali, um peixe fora d'água, e acabou não suportando a necessidade que a banda tinha e o que o estilo estava exigindo para a próxima década, né? Isso me lembra também, né, Ace Frehley no Kiss, né? O Ace Frehley era um clássico guitarrista dos anos 70. Com a chegada, o final dos anos 70, né, com a chegada do Van Halen e o início dos anos 80, a capacidade técnica e a exigência técnica era muito maior do que o Ace tinha para oferecer e do que ele estava afim de fazer. E essas coisas acabam aí entrando em conflito, né, com a personalidade e como eu falei no início da introdução, né, o senso de identidade do músico, né? Então, bastante coisas para refletir assim, mas vamos traduzir a música de hoje então, que é Prowler. Como sempre a gente começa pelo nome da música, e Prowler tem uma tradução, né? Tem vários significados, assim, né? Alguns traduzem como gatuno, né? Naquele senso mais antigo da palavra, mas é aquele que fica na espreita. Não é tão diferente de um stalker, mas o Prowler é aquele que fica entre as sombras, né? Pronto para atacar. Então eu não sei se existe uma palavra específica para isso, mas o Prowler é aquele que está à espreita, nas sombras, né? Ele está pronto para o ataque, ele está em posição, né, como se fosse um felino, né? Aí talvez aí o nome da palavra gatuno, né? Então ele está pronto para atacar, para pular das sombras na sua presa, né? Então tem essa conotação de meio selvagem, né, do caçador e a presa, né? Então é aquele que fica à espreita, né? Então stalker não seria, né? Mas aí é difícil a gente traduzir inglês com inglês, né? Mas o que a gente conhece como stalker hoje não seria muito diferente do prowler, né? Mas o prowler é aquele que, né, está pronto para o ataque, né? Então no verso 1, destacando também as guitarras fenomenais desse som, né? Esse som tem um embalo, ele tem como eu falei na introdução, tem uma construção excelente, assim, ela tem um movimento, assim, ela tem uma coisa quase que sinfônica, assim, né? Ela tem movimentos. Ela vai indo e aí vem outra parte nova e vem outra parte nova. Ela não tem aquele formato clássico de verso-refrão, né? Então ela vai indo, ela tem uma segunda parte, um segundo verso, uma terceira parte. Ela tem uma construção muito mais remetendo à música clássica do que a construção pop que a gente conhece, né? No verso 1 ele diz: Walking through the city, looking oh so pretty, I've just got to find my way, né? Então eu estou caminhando pela cidade, looking oh so pretty, né? Então, com uma aparência muito bela, mas o looking oh so pretty pode ser alguém que está descuidado. E aí dá o reforço dessa coisa do stalker, né? I've just got to find my way, né? Eu preciso encontrar o meu caminho. Então tem tudo a ver também com a reflexão da introdução, né? Paul Dayano sempre aí com essa dualidade, né? Será que eu sou punk? Será que eu sou heavy metal? Será que eu quero ser famoso? Será que eu quero viver a sombra do sucesso do Iron Maiden, né? Então, né? Letra bem atual com o momento que o Paul viveu, né? See the ladies flashing all their legs and lashes, I've just got to find my way, né? Eu vejo as mulheres, né? E elas estão aí brilhando, né? O flashing é brilhar, mas o flash também pode ser a ideia de mostrar, né? Então elas estão mostrando as suas pernas e os seus cílios, né? Lashes é os cílios, né? Mas lash também pode ser, não acho que é a conotação aqui, mas só se o cara se sentir meio que um perdedor, assim, né? Mas o lash é a ideia de tu brigar com alguém, né? Ser agressivo com alguém. Então talvez ele foi rejeitado, pode ser também, mas outra conotação que o que eu falei sobre o Paul, né? I've just got to find my way, né? Eu preciso encontrar o meu caminho. E aí ele diz, well, you see me crawling through the bushes with it open wide.
What You Seeing Girl, né? Então, bem, você me vê aí rastejando pelos arbustos, né? Então, essa ideia da presa do caçador, né? With it open wide, né? Com ele totalmente aberto, né? Então, pode ser aquela coisa bem antiga, né? E muito comum nos Estados Unidos, muito menos, talvez na Inglaterra também, mas muito menos no Brasil, né? Que a ideia, talvez teve um caso só no Brasil, né? Mas é aquela ideia clássica de filmes e bem estereotipada do cara que está nu com um casacão e ele abre, né? Então, isso também pode ser o flashing, né? O flashing tem a conotação de flash, de pele, de carne, mas o flashing também tem a conotação de piscar ou algo que é muito rápido, né? Então, é ele abrir o casaco para revelar que ele está pelado por debaixo, né? What you seeing, girl? Então, o que você está enxergando, né? O que você está vendo, garota? Can't you believe that feeling? Can you believe it? Can you believe your eyes? It's the real thing, girl, né? Então, será que você não consegue acreditar nesse sentimento, né? Então, aí, talvez, né? Assustando a moça, saindo dos arbustos peladão, né? Can't you believe it, né? Será que você não consegue acreditar? Será que você não consegue acreditar nos seus olhos? É a coisa verdadeira, garota, né? Então aí o Paul Dayano também mostrando aí alguns, né, sentimentos reprimidos, né? A ideia de tu querer ser... Claro que aqui também os caras têm 20 e poucos anos, né? Era pra chocar, né? As capas do Iron Maiden, as músicas, era tudo com essa ideia de revoltar a sociedade da época, né? Então tem todo um movimento de rebeldia, muito mais do que uma ação, né, violenta. Então acho que a gente pode separar essas coisas, né? Porque os caras do Iron, né, de tudo que a gente sabe sobre a banda e de tudo que a gente poderia botar, né, em cima da sua imagem, eles são caras que geralmente não se envolvem em confusões, né? Então a gente escutou muito pouco do Iron Maiden durante a sua trajetória, assim. Então a gente também pode ver que tem uma conotaçãozinha mais de rebeldia, né? E aí no refrão ele diz: Got me feeling myself and reeling around, got me talking but feel like walking around, né? Então ele diz ali, né? Eu estou me sentindo, né? Aí aqui o feeling myself pode ser a ideia de se tocar, né? And reeling around, que é a ideia de meio que cambalear, né? Andar em círculos ou perambular por aí. Got me talking but feel like walking around, né? Então conseguiu me fazer falar, mas eu prefiro continuar caminhando, né? Então o instrumental é tão bom e eu não conhecia essa letra, né? Então a gente vê que, pelo nome, a gente imaginava que era alguém que atacava. Então eu imaginava sempre que era uma conotação de briga. Mas agora, lendo a letra, é totalmente sobre um stalker, né? Um stalker aí sexualizado, assim, que tá pronto para atacar as pessoas. Imagina, né? Paul Dayano sendo sarcástico, ou a gente também não sabe, né? Nos dias de hoje, muita coisa tem aparecido, então talvez apareça alguma coisa também da vida do cara. Mas eu continuo com o meu palpite, que é muito mais rebeldia e a ideia de chocar do que realmente ele pensar em fazer uma coisa dessas, né? Até porque ele também pode aproveitar do sucesso do Iron Maiden, né? Então eu imagino que ele não estava sendo muito rejeitado na época dos 2 primeiros discos, né? E assim como acontece no início de carreira de muitas bandas, aqui não é diferente, né? O segundo verso e o segundo refrão são exatamente o primeiro e o segundo. Então ele acaba simplesmente cantando novamente o que ele já tinha cantado anteriormente, então a gente não tem mais nada de novo para traduzir. Mas aqui mostra também esse espírito rebelde, né? Do Paul Dayano, assim, se a gente puder trazer para um ponto positivo. A gente consegue notar que com a entrada do Bruce Dickinson e o Steve Ayers assumindo papéis de letrista, além de tocar baixo e compor as músicas, a gente vê que a banda começa a amadurecer muito mais. Mas vale ressaltar que os caras com 20 e poucos anos aqui tinham muito para oferecer, já tinham uma maturidade musical excelente. É um paralelo muito perfeito com os Chili Peppers, né? As letras ainda estavam, né, um pouquinho imaturas no início da banda, e assim como os Chili Peppers vão crescendo e o Anthony vai virando um letrista melhor, as letras também vão amadurecendo. O Iron Maiden não é diferente, já tem uma diferença muito gritante pro segundo disco e pro terceiro, e assim a gente vai indo com uma banda atingindo a maturidade, né? E letras fenomenais, baseadas em livros, filmes, né? Histórias próprias. Então os caras começam a beber de várias fontes para ir acabam cada vez, né, aperfeiçoando a sua técnica e a sua arte. Mas então essa foi Prowler, clássico do Paul Dayano, que infelizmente faleceu aí com várias complicações na sua vida, mas agora está descansando em paz. Como sempre, se tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.